Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. No programa de hoje eu recebo a vereadora Maria Paula, ela que é da cidade de Araraquara. Maria Paula é professora, advogada e vive, né? E vive um pouquinho ainda. Não, porque tem tantos afazeres aí que quando eu olhei o roteiro aqui, eu primeiro pergunto que eu falei, não, essa menina, ela vive, né? E tão jovem já no meio político, me explica isso. Eu acredito muito que com a juventude vem a energia também, né? A gente, normalmente, o período que a gente tem mais energia e tempo para gastar é nessa fase que eu tenho 26 anos. Então, entrar na política numa fase que a gente tá no alto da energia, no alto dos sonhos, né? Foi quando eu decidi realmente que esses sonhos virassem realidade, porque eu acho que eu sou acadêmica também, e na academia a gente trabalha muito com teorias, com teses. Só que se isso não vai para a realidade, não tem funcionalidade, né? Então, foi ali dentro também que eu incorporei essa ideia de ir tão nova para a política. Porque você, advogada, acredito que o curso de direito, ele dá essa mudança, essa visão política, né, que você acaba agregando. E na última eleição você teve mais de 4 mil votos aí nas eleições. Como é que foi esse período eleitoral para você? Foi um período bastante agitado, assim. A eleição, principalmente quando você é jovem, é na base do diálogo. Quando você está no interior, de porta em porta, não tem outro segredo. É porta em porta, pessoa em pessoa, olho no olho, e conversando realmente o que a população espera para a cidade. Porque um mandato, uma candidatura, ele não é feita com uma mão só. Ele é feito a várias mãos, ele é feito escutando, ele é feito ouvindo a população e os anseios do que ela precisa para aquele território, né? Muita gente acha que as coisas da política saem da cabeça do político, e não é isso. A gente tem que sentar e realmente escutar o que o povo precisa e anseia, né? Então, isso foi primordial na minha campanha. A gente fez uma campanha muito de rua, muito de porta em porta, realmente. É legal você falar isso, porque assim, eu já trouxe diversos convidados aqui que falaram sobre a importância das redes sociais, né? Poxa, porque a campanha é totalmente midiática, porque eu tenho que investir em tráfego pago, numa arte bonita, num vídeo bem produzido, eu tenho que ter videomaker, eu tenho que ter... E aí você me traz um paralelo que é muito bacana, é o de porta em porta, que é a antiga maneira de fazer política, é a forma que eu aprendi a fazer política quando eu atuava num gabinete aqui em São Paulo. Então, essa é a verdade, né? Essa é a maneira correta, e acho que no interior a prática tem que ser essa mesmo, né? As redes, elas entram, na minha opinião, como um plus, assim, das pessoas te conhecerem, de você ter mais ampla divulgação. A rede é muito rápido. Tá. Então, tudo numa campanha é tudo muito rápido. Então, a rede faz esse papel de levar a informação, levar o nome da pessoa, levar os projetos da pessoa de forma mais rápida. Mas os 60% é conversar realmente, é sentar e explicar. Quem é você? Qual o seu projeto? O que você pretende para a cidade? Eu acho que o caminho das pedras é o caminho clássico, né? É óbvio que sair do convencional é interessante? Sim, mas em partes também, né? Porque conversar com as pessoas não tem nada que substitua você sentar, você dialogar com quem tá na ponta, com quem tá na base do território. Nada substitui, né? E você acaba entendendo os problemas reais das pessoas, né? Porque uma coisa é você ver uma foto editada nas redes sociais. Exatamente. Né? E outra coisa é você ir lá na comunidade, fazer uma visita, entender toda a complexibilidade que há naquela região, e que você, através de um projeto, que através de uma reunião com a sua liderança política, você consegue mudar, né? Exato, você consegue visualizar, você consegue abrir caminhos para como aquela demanda vai ser resolvida, né? No meu caso, eu sou oposição. Então, uma demanda numa cidade, para quem é de oposição, é mais difícil ser resolvida. Mas você tem outros caminhos. Eu acho uma coisa que eu acho que falta muito para os políticos, para as pessoas que exercem mandatos, é dar uma resposta. Nem sempre a população está esperando que você vai chegar com a demanda feita. Não é necessariamente... As pessoas sabem que existem outras coisas por trás. Mas a falta de resposta é ruim, né? É displicente com a população que a gente não responda, não dê pelo menos um retorno do que está acontecendo. Então, isso, eu prezo muito
por sempre responder, por sempre deixar as pessoas por dentro do que está acontecendo de fato. Bacana. Uhum. Bom saber disso, porque as pessoas ficam ociosas. Você manda uma demanda lá para um gabinete X e você fica esperando meses, ou até vira ano. Daqui a pouco você vai comprar um bolo com vela e vai lá no gabinete do vereador e fala: vereador, faz 1 ano que eu pedi pro senhor podar a árvore lá perto da minha casa e não foi cortada, entendeu? Exato. Então é legal, é como se fosse um saque, né? Você dê essa resposta. Nem sempre esse vereador vai conseguir que essa poda de árvore seja feita. Via de regra, ele não vai conseguir. Ele vai fazer uma indicação ao executivo, o executivo tem a opção de fazer ou não. Né? Mas dá uma resposta, ó, poxa, eu fiz essa indicação, eu fui atrás, eu tô acompanhando a indicação. Isso é muito importante, as pessoas esperam isso, né? E não é só do político, é da convivência humana, num geral, mas eu acho que a política se perdeu nesse ponto de realmente dar uma resposta do que tá acontecendo. Porque as pessoas não vão ficar acompanhando a burocracia, as pessoas vão seguir a rotina delas, a vida delas. Quem tem que ficar acompanhando a burocracia é quem foi eleito para isso, é quem colocou o seu nome à disposição na urna para fazer esse trabalho. Então, eu acho muito importante. É mostrar a força do legislativo, né? E fazer com que ele funcione em prol da população local, né? Eu ia te perguntar um pouco, você é minha primeira entrevistada fora do eixo São Paulo. Olha. Então isso é muito bacana, né, de cidade do interior. Queria que você contasse como é que funciona a política numa cidade do interior, até para as pessoas da capital verem como é que é o panorama, entendeu? E é importante para as pessoas da capital saberem que, embora as capitais tenham grande densidade demográfica, é nos interiores que as pessoas vivem, em sua maioria, no Brasil, né? Teve uma época que se falava muito em mais Brasil, menos Brasília, para que a gente saia um pouco do eixo das capitais também. Então, no interior, o que a gente tem? O político é mais localizável, né? O político é mais visível, é mais acessível. E não que os vereadores da capital sejam inacessíveis, mas é que é mais difícil o deslocamento de uma pessoa, por exemplo, que está super longe da Câmara de Vereadores. Em Araraquara, por exemplo, que é a minha cidade, não é tão difícil. As pessoas conseguem mais acesso. As pessoas te encontram na rua. Então, você recebe as demandas, assim, típicas de bairro. De posto de saúde, de educação, de vaga em creche, de falta de material, de falta de remédio, de buraco em rua, de poda de árvore, de absolutamente tudo. Então, são demandas cotidianas da população, né? É realmente óbvio que a gente tem os grandes problemas da cidade a serem debatidos, que chegam na gente, obviamente, mas o cotidiano de um vereador de interior é que ele realmente está 24 horas por dia com a população, né? Então, a população tá vendo ele atuar, a população tá vendo ele na rua, então tem esse contato mais próximo, né? Eu sinto que na capital, às vezes, se eu tô num bairro na Zona Sul, por exemplo, muitas vezes a pessoa da Zona Norte não conhece esse vereador que atua só na Zona Sul. E a gente não tem essas fronteiras de território no interior, porque o interior tem a maior facilidade de locomoção, maior facilidade de comunicação, né, entre as pessoas. Então, a gente tem esses pontos de diferença. São diferenças, assim, brutais, né? Porque aqui em São Paulo, às vezes, tem até um termo dentro da Câmara Municipal. O pessoal fala, poxa, o vereador ali, ele trabalha de porta fechada. Quer dizer, ele não é muito aberto a receber a população. E no interior, você acaba encontrando o cara ali na entrada, no estacionamento, né? Sabe exatamente onde a pessoa mora, no entorno. Quer dizer, isso facilita muito o diálogo. Mas também tem um outro lado, né? As pessoas, às vezes, não tem o limite, né? As pessoas acabam cobrando mais, né? Porque... Bom, você tá no mercado, a pessoa sabe qual mercado você vai. Você tá na igreja, a pessoa sabe qual igreja você vai. E tá tudo bem, mas tem mais... a relação é mais extensa com a população, né? Mais próxima. Então, essa história de gabinete a portas fechadas, isso não funciona no interior. Eu tô pra dizer que é impossível um vereador de uma cidade de interior fechar seu gabinete pra atender a população. É impossível. E aí eu ia te perguntar outro paralelo. Bom, primeiro você falou da política local... com os munícipes. E como é que funciona a comunicação com o governo do estado? Porque aí já é um outro panorama,
né? Como é que é feito esse diálogo, essas demandas, visita do prefeito, do governador na cidade? Como é que rola isso? Via de regra, o governo do estado acaba indo por meio do executivo, né? Em Araraquara, a gente até tem um diálogo muito bom com a Alesp, né? Por representação dos deputados estaduais, mas o governo do estado, óbvio que a gente é cobrado, né, pela população, e a gente vai cobrar do governo do estado os repasses também, a questão da educação, por exemplo, do ensino médio, que é muito forte e é ligada diretamente ao estado, mas a relação com o governo do estado em Araraquara tem sido um pouco difícil. O governador nunca foi para Araraquara. Aí é complicado, E ele já né? foi para cidades vizinhas, e Araraquara é a maior cidade da região, né, do centro do estado, e ele nunca foi para Araraquara. Alguns secretários já foram, a gente consegue até esse diálogo, mas a gente não tem tanto retorno do governo do estado quanto gostaríamos, né? O que a gente tem atualmente é uma relação muito boa e muito saudável, inclusive de grandes investimentos com o governo federal, né? Ao contrário do governo do estado, o governo federal esteve em Araraquara, inclusive na semana passada. Bacana. Assinando a vinda da maior fábrica de trens do mundo, né, por meio de um financiamento no BNDES. Então, essa relação com os repasses do governo federal é mais latente do que com o governo do estado, infelizmente. Você precisa ter esse convívio, né? Você precisa ter essa abertura, precisa ter essa política, a boa política, né, do diálogo. Sim. Para que os recursos venham para a cidade, independente se é governo estadual ou federal. Claro que cada um tem o seu âmbito e a sua importância, né? Mas é legal saber que o governo federal está se preocupando, está levando recursos para lá, né? E também um puxãozinho de orelha no governo estadual, que precisa comparecer um pouquinho para entender um pouquinho, né? Na dinâmica, porque aí depois chega nas eleições, eles vão lá cobrar votos. Exatamente. O governo do estado, ele cumpre um papel importantíssimo, porque atualmente o governo do estado, o papel é de repasse para os municípios, para que os municípios executem as políticas públicas, né? Com exceção da segurança, que é uma pauta exercida diretamente pelo governo do estado, o resto é basicamente repasse do orçamento para que os municípios consigam fazer a gestão, né? Para que as cidades consigam funcionar, para que as zonas rurais também consigam funcionar. Então, falta um pouco do estado, do governo do estado, principalmente em São Paulo, ir para as pontas, que é algo que o governo federal atualmente tem feito muito. Descentralizado o orçamento, então enviando e financiando obras, principalmente com o novo PAC, com o programa de aceleração. A gente tem visto um grande financiamento nos municípios, isso é muito importante. Você trouxe aqui um termo que eu achei muito interessante e a gente precisa trabalhar, que é a zona rural, né? Porque o interior, ele tem a parte da cidade, das indústrias, que geram empregos e tal, mas também tem a zona rural, que é importantíssima, porque ali é o pulmão da cidade, né? E como é que funciona a política nesse paralelo? Porque precisa abastecer esses dois públicos, né? E de realidades muito distintas, né? Realidades completamente diferentes. E, inclusive, no estado de São Paulo, a gente tem tanto a parte de latifúndio como a parte de assentamentos, de pessoas assentadas, que são as pessoas que produzem o alimento, né? Que produzem, via de regra, diversos alimentos dentro daquele assentamento. Então, é um diálogo distinto. Por exemplo, Araraquara é um dos poucos municípios onde os 3 assentamentos da cidade, as zonas rurais, têm posto de saúde próprio. Então, as pessoas não têm que sair do seu território para ir para a cidade serem atendidas. A gente tem escola, nós temos escola de ensino fundamental e escola de ensino básico também, nos 3 assentamentos. Então, é diferente. Via de regra, os interiores, as pessoas têm que fazer esse deslocamento para a cidade, né? E assim, é uma dificuldade para a pessoa sair do seu território rural para estudar, para ter a saúde básica, para tomar uma vacina, para ir no postinho pegar um remédio. Então, isso é um facilitador, né? Que a gente tem em Araraquara, essa especificidade que eu acho muito interessante se mencionar, que inclusive foi algo que clamado pela população. Então, aí entra também a parte de escutar, né? Será que a gente está atendendo a população daquele território em específico? Não, é interessante você trazer esse retrospecto, porque quem tá aqui na cidade não enxerga isso. Sim. É uma realidade, assim, só para quem tem família no interior, ou vivencia um pouco, ou já passou um período,
vai entender. Agora, quem é da capital mesmo não tem essa ideia e nem como funciona esse organograma todo e essa importância. E aí você, como uma parlamentar, uma vereadora atuante, porque dá para ver que você atua e atua bastante nesse sentido, tem essa preocupação com esses dois tipos de público, né? Isso é muito bacana. Te parabenizo por isso, viu? Obrigada. E eu acho que as pessoas não têm noção do quanto é difícil também para a zona rural certas demandas. Por exemplo, um mês atrás a gente estava com a questão... Tava chovendo muito, né? E a estrada já vira um bloqueio. Então, você tem, por exemplo, questões que o SAMU não conseguir passar, né? Na zona rural. Então, se alguém precisa de um atendimento da emergência, já dificulta. Então, tem toda a questão do deslocamento, da estrada, de dar condições para que os serviços emergenciais e os serviços básicos cheguem naquele lugar, né? Eu falei que a gente tem posto de saúde e educação, mas, por exemplo, nós não temos unidade de assistência social, que é o CRAS, né? As pessoas que precisam, por exemplo, de se inscreverem no CAD único, se inscreverem nos programas do governo federal de assistência social, tem que ir para a cidade. Como que a gente vai fazer esse transporte, né? Porque é pensar realmente na mobilidade e no deslocamento dessas pessoas também. Uma outra realidade, né? Extremamente, diferente, praticamente surreal. Não dá nem pra imaginar quem é que mora na cidade. A pessoa fica assim, fala assim, não, peraí, calma, é assim mesmo que acontece o rolê, né? É isso mesmo. E acho que as pessoas não têm dimensão de como é uma zona rural de um município, que as casas são muito distantes uma das outras, né? Os lotes são muito distantes. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma zona rural... o governo federal tem a estratégia de saúde da família, que, para quem não sabe, é a estratégia de prevenção do SUS. Né, que são os postinhos básicos, basicamente, resumindo. E dentro dessa estratégia nós temos as agentes de saúde, que é quem bate na casa das pessoas, que é quem acompanha a saúde daquela família, que é quem vê se essa pessoa tem saneamento básico, se ela tem renda, se ela está se alimentando adequadamente, vai atrás dos exames, marca a consulta no postinho. Então pensa uma agente de saúde numa zona rural onde cada lote dá uns 3, 4 quilômetros. A gente tem que pensar outro modelo, né, lá dentro. Então, é bem diferente. Precisa estudar bem uma política pública adequada, né? Porque, como nós falamos aqui, são diversos públicos, né? São diversas demandas, né? Quanto mais o público é abrangente, maior é a demanda. Sim. E o cobertor é sempre curto. Para os municípios, principalmente. Então, se em São Paulo o cobertor já é curto, lá é mais curto ainda. Sim. Né? Aqui eu cheguei até a comentar com o Guti, né? O ex-prefeito de Guarulhos. Se você puxa o cobertor para cima, descobre os pés. Lá, se você descobre o joelho também. Então, é mais ou menos nesse sentido. É um orçamento curto para executar muitas políticas públicas, para dar conta de muito equipamento público para a população, com um orçamento que, infelizmente, não é o suficiente, né, para o que a gente gostaria de executar. Então, a gente acaba tendo alguns sacrifícios, ou muitas vezes a gente recorre ao governo do estado e governo federal, né? Mas nem sempre chega. Afinal, o estado tem 645 municípios e o governo federal tem mais de 5 mil municípios para se preocupar. Mas eu acho que uma fala muito importante que eu escutei até do presidente na semana passada é: dinheiro eu tenho aqui, mas eu preciso de projeto. Se você me chegar com projeto, eu tenho dinheiro. Mas eu não posso chegar sem nada, só pedindo orçamento, porque não é assim que funciona, né, na administração pública. A dinâmica tem que ser essa, né? Você tem que montar um projeto, tem que dar consistência. Exato. Né? E aí entra o papel do legislador, né? Com o vereador, ele tem que montar o projeto. Para melhorar a cidade e apresentar para o Poder Executivo, que vai colocar esse projeto em vigor. Mas o legislador, ele tem que entender, montar o projeto e dar ciência e seguir, fazer a roda girar, né? Absorver aquela demanda e entender como ela vai ser atendida. Por exemplo, se em território X as escolas estão cheias, não tem mais vaga, poxa, cabe a gente construir uma nova escola, o que a gente vai fazer com esse território? Vamos aumentar essa escola ou nós vamos construir outra unidade? E assim a gente caminha, né, com as demandas do município. Bom, falar em escola, você é professora. Sim. Então você tem muita propriedade para falar sobre o assunto. Primeiro me fala um pouco sobre educação lá em Araraquara. Eu sou professora universitária, eu dou aula na parte de Direitos Humanos e Direito Constitucional, que é a minha área, né, ali
uma área importantíssima. Para quem não sabe, a gente estuda a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, que rege todas as outras. A educação em Araraquara já teve selos maravilhosos de alfabetização, selo de qualidade. Nós temos muitas unidades, inclusive nós temos cerca de 15 EMEFs, que é de educação fundamental, e 45 creches, 45 ou 46. Legal. Né? E nós tivemos um pacote de obra nos últimos 4 anos de muitas reformas dessas creches, né? Porque a maioria vai tendo problema de infraestrutura, vai tendo problema de ampliação, óbvio, o bairro expande, a creche enche, a gente não pode também achar que a escola é um depósito de criança, né? Mas Araraquara sempre foi uma cidade que principalmente priorizou o ensino integral, né? Para que a gente consiga formar essa criança no âmbito completo e para que também ela tenha a possibilidade de permanecer na escola no período integral enquanto os pais trabalham. Nós temos essa realidade e essa dificuldade com as mães, inclusive, de precisar que a criança fique na escola para trabalhar, para conseguir seu sustento. Legal, é importante você passar esse panorama, até porque, mais uma vez, as pessoas às vezes não têm uma dimensão de como funciona a política fora de São Paulo, a educação fora de São Paulo. E aqui discutimos muito a entrada dos programas que o governador Tarcísio colocou em relação a melhorar o ensino na matemática, no inglês, né? E isso tem gerado muitas discussões, números. Será que isso está sendo bom? Está sendo ruim? Está dando um resultado prático? Lá em Araraquara, a coisa está acontecendo. O impacto do ensino médio de Araraquara, o governo do estado fez uma reforma, fechou muitas salas em Araraquara, muitas. E aquele novo sistema, quando a mãe demonstra interesse em alteração de escola, ele automaticamente tira a vaga da criança que ela já tem e já joga para outra. Tá. Então, em Araraquara, nós temos muito problema, por exemplo, a criança sendo retirada do seu território e jogada para outro. Ai, mas ela tem transporte. Poxa, mas que mãe que quer jogar o seu filho no transporte público, a criança de 15 anos, para atravessar a cidade para ir para a escola, né? E é um princípio, inclusive, do ECA, que a criança estude no seu território. Então, esse é um problema muito latente em Araraquara, o fechamento de salas do ensino médio e do ensino fundamental também. Mas essa questão da grade curricular, a gente, na minha visão, a educação tem que ser optativa, né? Não a educação em si, mas os modelos de educação têm que ser optativas. Atualmente, a gente tem em algumas escolas o modelo do ensino técnico, que é excelente. Mas nem todo aluno tem aptidão e quer né, desenvolver e enveredar para o lado técnico, para o lado da mecatrônica, por exemplo. E a gente tem que dar condições para que esse aluno também consiga passar no vestibular, passar no Enem, adentrar uma universidade, adentrar o ensino superior, fazer outros tipos de curso, né? Então, beleza, nós vamos focar só em matemática, mas e aquele aluno que tem aptidão para biológicas, para humanas? Para onde a gente está levando esse aluno? A gente não está abrindo o leque desse aluno. Então, quer dizer que todo mundo dentro de uma escola pública precisa fazer ensino técnico e ir para os setores tecnológicos? Não necessariamente. As pessoas precisam ter escolhas também. Então, essa é uma questão muito latente no ensino médio. Você tem que extrair o melhor do aluno, né? Exatamente. Tem que saber a problemática e o perfil de cada um, né? Porque eu acho que a educação ela vai se tornando cada vez mais humanizada, né? Nós tivemos aí o advento da pandemia e o crescimento dos cursos em EAD. Exatamente. E eu acho que as pessoas começaram a ver a educação de uma outra maneira nesse sentido, né? E perfis totalmente diferentes, né? Aí você puxa a educação, que é uma das pastas mais importantes, né? Saúde e educação, né? A prioridade, acho que de todos os entes. O restante você vai conseguindo manusear, mas saúde e educação você precisa ter como base, prioridade em qualquer governo, em qualquer ideia, em qualquer projeto, né? Como você trouxe aqui, e foi muito feliz em falar, porque precisa ter projeto. Né? Não adianta ter uma ideia. Uma ideia, se você não coloca no papel, se você não desmembra, ela não vira tem que ter consistência, né, para a coisa acontecer. E a educação, ela mudou muito nesse sentido, nesse período de pandemia. Principalmente pós-pandemia, porque ao mesmo tempo que o EAD é uma facilidade, né, porque tira o deslocamento, ele tira uma parte importante que é a relação humana, né? A interação é importante numa universidade, a interação é importante no ensino médio.
o diálogo e o debate é saudável, tá? Isso não é coisa, inclusive, de humanas, porque às vezes eu falo isso e as pessoas falam, mas isso é coisa das humanas. Não, não é. A ciência, ela tem que ter a prova e a contraprova, né? Então, essa interação humana, essa interação de debate, ela acaba sendo um pouco minada com o EAD. Então, eu acho que a gente, hoje em dia, tem uma necessidade maior de estar em contato com as pessoas diretamente. E outra formação que você tem também, que é muito importante, e eu ia até fazer um paralelo até onde a sua formação como advogada, no curso de Direito, te ajuda lá no parlamento, no ato de legislar. Ela ajuda 100%, né? A gente tem uma afinidade maior com legislação, uma afinidade maior com entender as normas do município, com relacionar essas normas com as normas estaduais e federais. Então, isso me permite ter uma visão ampliada da política pública e do que eu posso e do que eu não posso lá dentro, né? Mas, assim, via de regra, as câmaras municipais são equipadas com os funcionários de carreira também, que auxiliam bastante, mas ser advogada te dá uma visão diferente até do mundo prático da política, né? Na faculdade, quem fez direito vai saber, a gente sempre escuta, é a opção do legislador. Quando você é o legislador, você entende, de fato, o que é a opção, o direcionamento do legislador em determinada lei, em determinada norma, ou ao votar determinada situação dentro da Câmara. Então, ser advogada me dá, assim, uma base muito interessante para estar ali dentro. Te dá mais autonomia, né? Para poder tocar os projetos e observar melhor a dinâmica do que está funcionando e do que não está funcionando também. Um olhar mais crítico, mais apurado, né? Sim, com certeza. E a gente consegue também ter uma amplitude de certas coisas que o setor técnico, obviamente, é mais conservador, né? Então, cabe, de repente, ao vereador que tem essa formação ser mais inovador, de fato, ser mais ousado, eu diria. Você traz esse panorama. É importante, eu trouxe as duas formações que você tem, exatamente para exemplificar a importância de você ter uma formação quando você ocupa um cargo público. Porque às vezes o cara ganhou uma eleição e ele não tem formação alguma. Ele ganhou uma eleição e ele está ocupando aquele cargo. Mas ele não tem essa noção. Tem uns casos aqui, fato de uma reportagem que eu fiz, de um vereador que assumiu o cargo e a primeira coisa que ele fez foi comprar um curso para saber qual era a missão de um vereador. Então, é um cúmulo. Quer dizer, ele se elegeu para um cargo e não sabia nem as suas atribuições. Então, assim, é importante ter as formações. Você tem duas belas formações, né? Eu acho que é importante até, inclusive, para a pessoa não se frustrar. Eu vejo alguns vereadores, alguns políticos frustrados com a própria função porque não entenderam as limitações. Por exemplo, ser vereador tem limitações, né? Eu não sou ordenadora de despesas, eu não executo orçamento, eu não dito para onde vai o orçamento, eu sugiro. E eu voto e aprovo esse orçamento e eu faço emendas. Mas eu tenho um momento para isso. Então, até para a pessoa não ter essa frustração, eu acho que precisa ter um ensino superior para ser vereador? Não. Mas é importante que você tenha, assim, minimamente noção da estrutura que você está entrando. Até para você conseguir lidar lá dentro com isso, até para você conseguir dar uma resposta para a população do que você pode e do que você não pode, porque acaba gerando uma frustração para a própria pessoa, né? De, poxa, de repente eu não posso fazer isso. Tem que saber a regra do jogo, né? Exato. Porque depois você vê que o seu time vai ter a página 2 e você fala, não, eu vou fazer, eu prometo, eu tenho compromisso e tal. Não, pera aí, calma, você só vai conseguir fazer isso aqui e você precisa ter um grau de instrução para poder, né, pelo gerir. menos entender e compreender o que está acontecendo ali dentro. Eu ia te perguntar, bom, ano cheio, candidatura, deputado federal, deputado estadual, presidente. Como é que tá a tua cabeça para esse sentido? Como é que você enxerga esse ano eleitoral? Eu tô animada com o ano eleitoral, mas preocupada porque me parece que o cenário político atual falta debate sobre o que é Brasil de fato, sobre qual é o projeto que nós temos do Brasil, né? Nós temos setores da política hoje que não querem debater o futuro do país, que não querem debater o futuro da população e o melhor,
né, de avanço para o nosso país, mas querem debater coisas quase que personalíssimas, né, características e estruturas deles pessoais, fisiológicas, né? Então eu acho que para esse ano, eu espero que o coletivo seja priorizado. As pessoas precisam começar a compreender que política é feita com a coletividade, né? A gente não tá dentro da política para atender determinados indivíduos, nem determinados grupos específicos. Nós estamos ali para atender a coletividade. Então, toda a política tem que ser pensada de forma coletiva. Então, isso me preocupa muito. Acho que vai ser uma eleição difícil para todo mundo. Assim como a última? Assim como a última, talvez pior, porque agora nós temos uma tecnologia mais avançada. Inteligência artificial que é a aí. inteligência artificial. Nós vamos ter, com certeza, muitos problemas de informação. A informação circula muito rápido. Uma informação que aparece aqui no meu celular agora, daqui uma hora, tá desatualizada. E eu sofro muito com isso, inclusive. Porque, embora eu seja nova, eu gosto de sentar, eu gosto de ler, eu gosto de analisar. E daqui uma hora o assunto acabou. E você não tem tempo hábil para associar, né, aquela informação. É que você tem que estar conectada, que existem aquelas tiazinhas do Zap Zap. Exatamente. E as pessoas não conseguem absorver a informação. E ela já repassa. E é tudo muito rápido. E numa campanha isso é muito difícil. Porque uma campanha muda muito rápido também. Né? O cenário hoje, ele é daqui a 3 meses a gente não sabe como ele vai ser. E isso é uma preocupação. Um cenário que muda de 3 meses é algo pra gente pensar, né? Qual é o projeto de país que a gente quer conduzir pelos próximos 4 anos. As pessoas precisavam ter uma visão mais ampla para ter um voto consciente. Sim. Né? Vamos estudar a realidade, o que tem, o que não tem, o que precisa, o que não precisa. Mas a polarização, ela tira um pouco desse sentido. E aí fica naquele eterno Flamengo e Fluminense. Sim. Né? Eu acredito muito que as pessoas estejam mais politizadas. E a polarização é uma consequência da politização, das pessoas compreenderem mais o que é política. Alguns anos atrás, 15 anos atrás, ninguém sabia quem eram ministros do Supremo. As pessoas não sabiam quem eram os 11 ministros do Supremo. Hoje em dia, toda pessoa sabe os 11 ministros do Supremo. Toda pessoa sabe aquele fulano é senador de tal partido, governador de tal partido. Então, a polarização é uma consequência da politização. Você acha que a polarização ajudou na informação, a trazer mais informação para as pessoas, ou elas começaram a se preocupar de fato com a política? Eu acho que a politização das pessoas foi se informar mais. Mas como se informam de forma muito superficial, a polarização acabou existindo. Então, acabou virando quase que uma briga de ego, né? De individualidade. É óbvio, todo mundo tem sempre suas crenças, seus lados, né? A política tem que ter lado. Eu acho importante você ter uma ideologia, eu acho importante você ter um lado. Quem não tem lado não tá de lado nenhum. Mas não é nessa radicalidade que a gente vai conseguir tirar um projeto de país. E é importante que todas as ideologias, inclusive, estejam representadas dentro de um congresso, dentro de uma assembleia legislativa, porque conforme essas ideologias forem dialogar e debater entre si, é daí que vai sair a melhora dos projetos, inclusive. É assim que funciona a democracia, que a gente goste ou não, é o nosso sistema atual. As pessoas precisam ter um pouco mais de carinho, paciência, atenção na hora de votar. Porque, assim, hoje nós não estamos mais naquela época dos extremos, né? As candidaturas que são relacionadas a extremos, elas são observadas de uma maneira... E é uma repulsa da população. Não, mas aquela ideia é muito extremista, não tenho mais ideia para isso. Como há anos atrás tivemos a candidatura do Enéas Carneiro para presidente, que era um cara assim, né, um outsider da época, né? E ele falava coisas assim que você fala assim, esse cara, o que ele come, de onde vem, onde vive. E era um cara inteligentíssimo, né? Mas era uma pessoa, assim, com ideias bem diferentes, bem inovadoras. Inovador no sentido, assim, realmente é novo. Ninguém fala disso. Não, era só ele que trazia aquilo. Só ele trazia aquilo. Porque nós estávamos acostumados a uma época em que as ideias... Tínhamos lá os de direita, os de esquerda, né? Os personagens.
mas ele rompia barreiras. E ele Sim. trazia ideias, assim, fora da casinha. Uhum. Então, eu acho que hoje o Brasil não tem mais essa... Essa pessoa que traga, né, uma coisa muito nova, muito distinta do que a gente está acostumado. Não, eu concordo também. E eu acho que no Brasil a gente tem que fechar espaço para discursos de ódio dentro da sim. política, né? E esse é o ruim da polarização. Aí ela acaba virando odiosa, né? Não tem problema você discordar de político X, não tem problema Não. você falar mal de político X. Inclusive, já às vezes tem comentários nas minhas redes, você não vai processar? Não, eu não vou processar porque eu sou uma pessoa pública. As pessoas têm direito de discordar. Óbvio que as pessoas não têm direito de me esculhambar também. Mas discordar é saudável. Uhum. Não concordar é saudável. Questionar é saudável. Só que tudo virou muito odioso, muita flor da pele. Isso é um problema da polarização. É que ficou muito extremo, né? Uhum. Então, assim, se o fulano fez, ciclano também vai fazer. Não é assim, você precisa desenvolver um senso crítico, Sim. né? Se o seu candidato ganhou e hoje ele é o presidente, eu vou ter um carinho a mais, lógico, Uhum. mas eu vou ter vistas grossas sobre o que ele vai fazer. Sim. Será que ele vai cumprir mesmo o prometido comigo, o combinado comigo lá na urna? Exatamente. E se o meu candidato perdeu, opa, peraí, eu vou fiscalizar ainda mais. Uhum. Mas você precisa observar, porque todos nós estamos no mesmo país, independente de quem esteja no governo. E tem a velha história do avião, né? Se eu torcer pro avião cair, eu vou estar caindo junto com o avião, Exatamente. porque eu tô dentro dele, né? Então o fulano fala, nossa, mas porque ciclano, outrano... Falei, gente, o Brasil é o mesmo, o país é o mesmo, Exatamente. entendeu? Então as pessoas precisam ser mais nacionalistas nesse sentido, olhar mais para o seu território. Então, por exemplo, você quer melhoria de Araraquara, independentemente de quem esteja na prefeitura, independente das pessoas que estejam lá, se a sua bancada é a mais forte ou é a mais fraca lá dentro da Câmara, mas você precisa ter aliados para que os projetos vinguem e a vida da população melhore, né? Sim, para que a cidade flua também, se desenvolva economicamente. Acho que quando o país, o município, o estado avançam, todos nós avançamos juntos. Isso é um fato. Então, eu acho que a gente se despir um pouco desse ódio, né? De coisas que não valem a pena para o debate, trazer por debate. Eu já vi famílias rompidas por causa de questões ideológicas. Isso não tem finalidade no final do dia, né? A finalidade vai melhorar a vida da população ou não vai melhorar a vida da população? Vai continuar da mesma forma, Exato. né? Maria Paula, antes da gente encerrar, quero te agradecer. Adorei a entrevista. Muito bom saber que Araraquara está bem representado, uma jovem com ideias, princípios e olha, futura prefeita, hein? Quem sabe um dia. Futura prefeita. Tem potencial. Tem Fico potencial. Feliz, eu que Aí agradeço. vamos galgando anos e anos na Câmara, quem sabe um dia lá na prefeitura. Quem sabe. Aí quando você voltar, aqui você já vai ser a prefeita. Tá bom? Vai ser muito legal. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo diálogo. É sempre bom a gente estar trocando essa ideia, essa figurinha sobre os territórios, sobre o município, sobre o estado. E tô sempre à disposição. Legal. Vamos lá pro nosso quadro Tiro Curto, Jogo Rápido. Uma palavra que define a sua trajetória. Coragem. Foi decidida, hein? Ô, mulher decidida, hein? Não titubeou nem nada. Não, é uma palavra que eu gosto muito, inclusive. Um valor inegociável. Um valor honestidade. Um direito que precisa avançar. Um direito que precisa... emprego. Direito ao pleno emprego. Precisamos desenvolver políticas públicas. Aí vamos voltar aos projetos? Pleno emprego e melhor, tá? Garantias trabalhistas. A gente teve um recuo das garantias trabalhistas, a gente formou novas relações de trabalho que o direito e as leis ainda não conseguiram captar. Né? A gente tem relações, por exemplo, com entregadores, relações com motoristas de aplicativo, que nem nós políticos, nem o direito ainda conseguiu captar. Tanto o que essas pessoas precisam, quanto o que elas querem, de fato. Então, eu acho que emprego e pleno emprego significa garantias, significa qualidade, significa salário digno e trabalho digno também para as pessoas. Eu vou aproveitar, vou te fazer uma pergunta fora do contexto. Esse excesso de PJs no mercado, como é que você enxerga isso?
Exatamente, é um problema para a justiça, inclusive. Hoje o Supremo Tribunal Federal tem, e o Superior Tribunal do Trabalho também tem uma compreensão que a PJ é um contrato legítimo de trabalho, né? E que não entra na CLT, por exemplo. Então, isso já nos atrapalha, de certa forma... É uma brecha, né? A consolidar as leis do trabalho. Atrapalha, por exemplo, nessa batalha que a gente está travando contra a escala 6x1, para que as pessoas tenham a vida além do trabalho. Isso atrapalha porque se eu classifico a pessoa jurídica, né, um contrato de trabalho como pessoa jurídica, como uma forma legítima de emprego fora da CLT, eu tô abrindo margem para que os empregadores contratem essa pessoa por PJ, não por CLT. Então, isso é uma discussão que eu acredito que vai chegar, vai sair do executivo e vai ter que chegar nos tribunais superiores. Eles vão ter que decidir de uma vez por todas aonde é o limite do PJ e até onde a gente vai discriminar e abominar a CLT. E eu digo abominar porque a galera da minha idade nem tanto, tá? Porque a juventude ela é tão dinâmica que eu já fiquei ultrapassada com 26 anos. Mas o pessoal de 19, de 18 anos acha ser CLT quase como ofensa. Sim. Virou uma ofensa. Então, a gente precisa compreender melhor a cabeça desses jovens, né? Por que virar CLT virou uma ofensa? Porque os salários CLT ficaram mais baixos. Esse jovem, o que todo jovem quer? Melhorar a sua condição de vida, melhorar a condição da sua família, ter um avanço. Todo mundo quer isso, todo mundo busca a melhora de vida. Então, por que virar CLT agora é um problema? Porque os salários não são tão mais dignos quanto eram antigamente, né? Um jovem hoje em dia, uma pessoa da minha idade hoje em dia, não tem casa própria, não tem carro. A maioria de nós não saímos das casas dos pais, a gente não tem renda suficiente. Então, isso pesa na cabeça das pessoas também para começar a pensar, poxa, será que a CLT realmente está me defendendo ou será que ela está atrapalhando a minha vida para eu ganhar mais? Então, a gente precisa repensar a forma de discutir o trabalho no Brasil também. A conta não fecha aí. Exato. Um desafio diário na vida pública. Exposição. Nós falamos Exposição. aqui. Aí você precisa... É um desafio. Não tem como, né? Em todos os sentidos, tá? Tanto nas redes sociais como pessoalmente. Você se expor quem você é algo desafiante. Realmente é difícil de lidar. Por exemplo, é difícil... Às vezes você tá fazendo uma coisa rotineira e você tem que estar ali prestando atenção em certas demandas nas pessoas. É desafiante. Você não tem folga, basicamente. Não tem. Por isso que eu te perguntei no início. Você vive... Eu vivo, mas às vezes as pessoas lembram, não, você tá trabalhando ainda. Tô trabalhando, hein? Ó, já deu horário. Sim. E o que te move a continuar na política? As pessoas, a população. Esse trabalho todo, essa representatividade, né, que você tem. As pessoas, com certeza, a melhora de vida das pessoas e a qualidade de vida do povo trabalhador. É o que me move. Legal. Maria Paula, obrigado. Foi um prazer te receber e você volta futuramente. Com certeza. Tá bom? Obrigado. Obrigada. E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe o nosso conteúdo e até a próxima.